Salário família. Um benefício devido ao segurado do regime geral de previdência social. O salário família, ele já tem previsão na própria Constituição Federal. Sim, o artigo 201 da Constituição Federal, lá está dito que a previdência social será organizada sob a forma do regime geral, né? Tem caráter contributivo, filiação obrigatória e atenderá, nos termos da lei, a, olha o inciso 4, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Olha, quando nós lemos esse inciso, nós imaginamos que o salário família é um benefício para dependente de segurado de baixa renda. Mas não. O salário família, ele é um benefício devido ao segurado de baixa renda. E quando a Constituição coloca como parâmetro a baixa renda do segurado, nós podemos dizer que ali ela está concretizando, aplicando o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Ela selecionou, em razão das contingências sociais a serem atendidas pela Previdência Social, entendeu o salário família, mas só para segurados de baixa renda. Então, vai distribuir, vai fornecer, né, vai pagar aqueles que têm baixa renda. Mas é simplesmente o segurado de baixa renda? Tem requisitos para serem preenchidos? Sim. Primeiro requisito é a titularidade do segurado. É qual a categoria a que ele pertence, qual o seu enquadramento no regime geral de previdência social. Olha, o salário família ele é devido ao segurado empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico. Isso se for de baixa renda. Então, em relação à titularidade, nós temos empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico. O empregado doméstico passou a ter direito ao benefício em junho de 2015, com a alteração na Lei 8.213, pela Lei Complementar 150, que trata do contrato de empregado doméstico, né, de emprego doméstico. Então, se você verificar questões muito antigas, você vai entender errado. Por quê? Porque o gabarito diz que empregado doméstico não teria direito ao salário família, mas agora sim. E eles de baixa renda, que tenha filho menor de 14 anos ou inválido de qualquer idade. Então, eu preciso verificar a titularidade, o enquadramento do segurado, se ele é de baixa renda, e nós vamos ver como que isso é feito, e se ainda ele tenha filho ou equiparado a filho, enteado, menor tutelado com dependência econômica, menor de 14 anos, ou então inválido. Veja aqui o artigo 65 da Lei 8.213. O salário família será devido mensalmente ao segurado, empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados. Então, menor tutelado e enteado desde que comprovada a dependência econômica. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 16, quer dizer, equiparados, né? Observado o disposto no artigo 66. E aí diz o artigo 66 que o valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade é. Então, veja, se, né, tem
um filho até 14 anos ou então inválido de qualquer idade. Ele tem que ser de baixa renda. E a baixa renda, nesse caso, ela é trazida por o valor atualizado por portaria dos Ministérios do Trabalho e Previdência e da Economia. Então, para o ano de 2022, essa baixa renda do segurado significa que o valor da remuneração mensal, o valor do seu salário de contribuição, não pode ultrapassar a R$ 1.655,98. Então, tem que ser menor ou igual. Então, são esses os requisitos para que o segurado tenha direito ao salário família. Sim, e você não vê aí a carência, se há exigência de carência mínima de contribuições. Não. Para o salário família não se exige carência. É um dos poucos benefícios que não tem carência. Quando se tratar de filho inválido, tem que haver o quê? A análise e o reconhecimento dessa condição pela perícia da Previdência Social ou da Perícia Médica Federal. Então, a qualidade de segurado, a baixa renda e filho menor de 14 anos ou equiparado ou inválido de qualquer idade. Quanto aos filhos, tem que o segurado, empregado e trabalhador avulso apresentar para a empresa, para o sindicato, para o órgão gestor de mão de obra, a certidão de nascimento daquele filho, né, para verificar a idade. No caso de equiparado, um documento que consiga comprovar, inclusive a dependência econômica, mais atestado de vacinação obrigatória em dia e a frequência escolar. O atestado de vacinação, ele é obrigatório até os 6 anos de idade. E a comprovação da frequência escolar é a partir dos 4 anos de idade. Ah, mas não seria a partir dos 6 anos? Foi por muito tempo. Mas atualmente, inclusive, a própria IN 128 já traz a partir dos 4 anos de idade. Então, nesse caso, o atestado de vacinação e a frequência escolar é exigida do empregado e do trabalhador avulso. O empregado doméstico deve apresentar ao seu empregador apenas a certidão de nascimento do filho, tá? A lei não exige do empregado doméstico a apresentação desses atestados, somente a certidão de nascimento. Tá, mas por que eles apresentam para a empresa, para o empregador, para o sindicato? Porque esse benefício é um benefício reembolsável. Quem paga ao segurado é o empregador doméstico, é a empresa, é o sindicato, é o órgão gestor de mão de obra. Que depois esse valor é compensado, é reembolsado quando for efetuado o pagamento das contribuições previdenciárias, certo? Por isso que eu falei, ele apresenta para a empresa, ele apresenta para o empregador doméstico. Olha, quanto a esses atestados, o de vacinação e a frequência escolar, enquanto isso não for apresentado, não há pagamento de salário família, não há. Só que, o que acontece? Se aquele atestado de vacinação não está em dia e ele apresenta depois, mas corrige a vacinação, aí sim pode pagar o salário família até retroativo, tá? Da data da apresentação. No caso da frequência escolar, só quando ele apresenta o atestado. A não ser que, nesse atestado de frequência escolar, nessa declaração, a instituição de ensino declara que aquele filho já estava frequente à escola,
né? Aí pode retroagir e receber desde do início da admissão, né, da admissão do empregado, aí não tem problema. Mas tem que apresentar a documentação. Veja, o pagamento do salário família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, e fica o pagamento condicionado à apresentação anual de atestados de vacinação obrigatória dos referidos dependentes de até 6 anos de idade e de comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes a partir de 4 anos de idade, observado para o empregado doméstico o disposto no parágrafo 5º. Por quê? Porque para o empregado doméstico, só a certidão de nascimento ou documento que comprove ali, né, a condição de enteado ou de menor tutelado, tá? Então, veja aí essa condição. Aí, veja, na hipótese de o segurado, empregado ou de o trabalhador avulso não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência escolar do filho, do enteado ou do menor tutelado, nas datas definidas pelo INSS, o benefício do salário família será suspenso até que a documentação seja apresentada. É o que eu disse, né? Enquanto não apresentar, tá? Aí vem, não é devido salário família no período entre a suspensão do benefício, motivada pela falta de comprovação da frequência escolar, e o seu reativamento, exceto se provada a frequência escolar regular no período. Ele apresenta mais tarde, mas não tem essa ressalva, não tem essa comprovação que o filho, a partir dos 4 anos, estava na escola, então ele vai receber a partir da apresentação do atestado. Mas se tiver essa comprovação, essa declaração, aí pode retroagir. No caso do atestado de vacinação, se apresentando agora ou daqui a 2 meses, vai pagar retroativo, tá? Só o da frequência escolar que tem que ter essa situação. Veja, a comprovação semestral de frequência escolar de que trata o caput será feita por meio da apresentação de documento emitido pela escola na forma estabelecida na legislação específica, em nome do aluno, de qual conste o registro de frequência regular ou de atestado do estabelecimento de ensino que comprove a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno. Então, essa declaração tem que vir pela escola, pela instituição de ensino. Tá. O salário família, ele é pago por filho. Então, cada filho menor de 14 anos ou equiparado a filho menor de 14 anos, este, no caso, comprovada a dependência econômica, e cada filho inválido, dá direito a esse segurado, empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso de baixa renda a uma cota. Sim, uma cota por filho. E não tem limite de cota. Se houver 10 filhos menores de 14 anos, são 10 cotas, uma cota por filho. O valor da cota também é trazido pela portaria interministerial. Para o ano de 2022, nós temos a cota do salário família correspondente a R$ 56,47 por filho. Preciso me preocupar com isso? Não, porque esse valor ele vai ser reajustado em janeiro de 2023. Com qual índice? O mesmo índice de reajustamento dos benefícios previdenciários.
Então, toda vez que há o reajustamento do benefício, há o reajustamento do valor da cota naquele mesmo índice. Veja aqui o artigo 363 da IN 128. O salário família correspondente ao mês de afastamento do trabalho será pago integralmente pela empresa, pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra e pelo empregador doméstico, conforme o caso, e o do mês de cessação do benefício pelo INSS, independentemente do número de meses trabalhados. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.